Pessoal, hoje o assunto aqui no Totalmente Mãe é coach para mães. A gente muitas vezes fala dos nossos pequenos e esquece de falar para a mamãe também, que muitas vezes se vê aí nessa árdua tarefa de criar e educar os pequenos. Por isso eu chamei a Eliane Teixeira, ela é coach de mães, para ajudar a gente nessa tarefa, né, Eliane? Porque ter um filho hoje em dia e criá-lo e educá-lo, tá parecendo que está cada vez mais difícil, né? Com certeza, mamãe. O seguinte, o coaching agora está na moda, né? Então, a gente está muito falando sobre isso. E o coaching nada mais é do que um processo de autodesenvolvimento. Então, o que acontece? O coaching, ele tem aquela questão de pegar a pessoa no estado atual e levar para um estado desejado. Sendo que esse caminho do estado atual para o estado desejado é um profundo autoconhecimento, porque aí nós vamos descobrir as nossas emoções, nós vamos descobrir o que a gente quer realmente fazer, se realmente o ponto que a gente quer chegar é o que a gente quer, porque nesse caminho, muitas vezes, tem muitas mães que já falam, gente, não tem nada a ver, eu pensava uma coisa, mas é totalmente diferente. Então, assim, e o que o coaching de mães trabalha? A gente foca mais justamente na emoção, né? Porque para a gente educar bem os nossos filhos, que é uma tarefa bem desafiadora, a gente tem que se conhecer. Então, nada melhor do que o processo de coaching, que é o autodesenvolvimento. Nós vamos conhecer as nossas emoções, nós vamos saber que a raiva existe. Por quê? Porque nós fomos criados, fomos treinados para não ter raiva. A gente acha que ter raiva é feio. A gente acha que ter ódio, que ficar angustiado, que ficar triste é ruim. Tanto é que a gente tem uma mania, assim, porque a gente vai repetindo padrões, né? Então, a gente fala pro nosso filho menino, às vezes eu falava isso depois que eu me formei e agora atuando, eu sempre me policio, tipo, não, filho, não chora, você é um rapaz. Isso é muito comum. Então, assim, porque nós fomos treinados para isso. E o que a gente faz? A gente está dizendo que ele não pode ficar triste, a gente está fazendo o que com a emoção dele? Colocando embaixo do tapete. E isso é muito sério, mamães, é muito sério porque quando a gente se conhece, a gente entende que a gente pode ter raiva. Eu tenho uma cliente, inclusive, que eu achei o máximo, porque ela estava desesperada e ela falava para mim, Liene, eu estou desesperada porque eu tenho raiva da minha filha. Eu tenho raiva, eu tenho vontade de agarrar quando ela começa a fazer birra. Eu falei, calma, isso é normal. Mas como assim? Eu não posso ter raiva da minha filha? Por que você não pode ter raiva da sua filha? Você pode ter. É um momento seu que você vai tratar isso e vai ensinar a ela que ela também tem os sentimentos dela. Então, quando a gente acolhe o nosso sentimento, fica tudo mais fácil dentro do nosso coração. E outra coisa também que acontece, porque como que a gente vai acolher um sentimento se a gente esconde ele? Então, para a gente acolher, a gente precisa encarar. Então, esse processo de coaching é transformador. Eu me descobri dentro do coaching depois que eu tive meu filho, porque eu sou enfermeira de formação. A gente que é mãe assim, né? A gente se descobre várias outras coisas depois que a gente tem filho. Vai descobrindo aos poucos as coisas, né? Porque eu sou enfermeira e dentro do hospital eu sempre via muitas doenças, mães angustiadas que não sabiam como lidar com o comportamento dos filhos. E eu fui percebendo que muitas dessas doenças são emocionais. E quando eu tive meu filho, tipo assim, a chave virou, uma ficha caiu, tudo aconteceu, aquele momento nosso de pós-gestação, né? Que eu falei, gente, eu preciso me conhecer, eu não sei como lidar com um bebezinho, sou totalmente imatura. Aí que eu caí no coaching, né? Que eu fui fazer o curso de coaching, eu fui fazer mais para consumo próprio, eu nem tinha intenção de atender como coaching. Fui fazer para consumo próprio, só que quando eu comecei a ver que as coisas evoluíram de uma tal forma e que eu comecei a ter uma qualidade de vida totalmente diferente que eu tinha antes de ter filho, que normalmente é o contrário, né? As mães acabam perdendo qualidade de vida depois que as crianças nascem. No meu caso foi ao contrário, porque eu me descobri muito, comecei a me entender, comecei a ver que os padrões, né, nos quais eu fui criada acabaram vamos dizer assim, abafando muito os meus sentimentos, como eu falei para você. E todos nós somos assim, os nossos pais, eles deram a educação que até onde eles sabiam que eles poderiam. Só que agora, com esse conhecimento todo que a gente tem, nós devemos e podemos fazer diferente com os nossos filhos.
E para isso a gente precisa se curar primeiro. E quando a gente sabe, entende e interpreta os nossos sentimentos, a gente consegue ensinar isso para as crianças. Mas Então, às vezes eu acho até ótimo, mas só que o que eu mais vejo aqui, se vocês, todo mundo puxar e os arquivos aqui do programa, o que nós vemos mais aqui são mulheres, são mães, e elas, cada uma delas dentro da sua especialidade, Sim. e todas elas querendo se tornar pessoas melhores, profissionais melhores, sempre por conta dos filhos. Claro, é. Mas você já reparou que às vezes os pais não têm essa preocupação? Não Às tem. vezes não, isso eu tô falando até no geral, quase sempre. Exatamente, não tem. Só que é ao contrário. A gente acaba fazendo o inverso. Só que quando a gente se descobre uma verdadeira pessoa diferente e que a gente ensina isso para os nossos filhos, automaticamente nós nos tornamos uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Porque tudo é um conjunto. Nada caminha, não tem como caminhar, nós somos sistêmicos. E o coaching integral sistêmico, que é a minha formação, é exatamente isso. A gente trabalha todas as áreas. Eu não consigo trabalhar só meus filhos ou só meu profissional. A gente trabalha saúde, a gente trabalha o profissional, o financeiro, a família, o conjugal. Porque senão não adianta eu ter sucesso no meu relacionamento profissional e não ter sucesso no meu casamento, não ter sucesso com os meus filhos ou no meu relacionamento que eu estou começando, enfim. Então, nós somos sistêmicos, a gente precisa realmente ter um equilíbrio em todas as áreas para as coisas começarem a andar direitinho. Gente, isso é muito bom. E, além disso, também o coaching, no meu ponto de vista, é uma prevenção. Prevenção dos distúrbios que psicólogos, né, tratam. Porque, às vezes, as pessoas chegam até mim e falam, mas eu tenho bipolaridade, eu tenho isso. Então, mas aí isso realmente já é um profissional mais que está estudado para doença. Só que o coaching, ele trabalha o quê? A prevenção dessas doenças. Porque, às vezes, a pessoa está triste, está angustiada, está com um início de depressão e que vai levar a que, se ele continuar com aqueles comportamentos e aqueles hábitos, porque o coaching também trabalha em mudança de hábitos, então, se continuar, vai levar para essa doença que vai ter que tratar com psicólogo, com psiquiatra, dependendo do grau. Então, nada como prevenção, tanto de saúde emocional quanto de saúde física. Muito bom disso, né? E como que funciona o coach para mães? É como se fosse uma sessão com psicólogo? É feito por sessões? É como que é? Então, normalmente a gente faz uma sessão semanal. Então, eu, por exemplo, atendia individualmente. Só que a demanda foi crescendo muito, tem muitas mães interessadas. Aí, com isso, eu comecei a fazer grupo. Team coaching, que a gente fala, que é coaching em grupo. Então, além de eu ter percebido um resultado melhor entre as mães, porque elas dividem experiências, contam as angústias, contam as experiências com os próprios filhos, né, de comportamento, enfim, o resultado estava vindo muito mais rápido. Então, foi bacana porque eu consegui juntar todo mundo na agenda, porque para atender de uma a uma estava tendo que atender pessoas só daqui a 6 meses. Então, eu consegui colocar todas num grupo. Então, a gente faz grupo semanal, uma vez na semana, sessão de 1h30. Aí, ali eu passo conceitos, eu passo técnicas, ferramentas que elas podem aplicar na prática com seus filhos em casa e para elas também, né? Então, assim, a gente vai passando todos esses conceitos, a gente divide experiência na sessão seguinte, que é uma vez na semana. Mais 1h30 de sessão, a gente debate os ganhos e depois, assim, a gente continua fazendo. A duração são 3 meses. O processo de coaching dura 3 meses, uma vez na semana, que dá um total de 12 sessões. Então, aí olha que coisa boa, né? Às vezes nós mães nos deparamos com tantas adversidades, né? E de repente a gente descobre que outras mulheres, outras mães passam pelo mesmo problema, que não seja um problema, pela mesma situação, e nisso a gente acaba até se apoiando, né? Se apoia, com certeza. Às vezes elas chegam e falam, gente, eu pensei que fosse só eu que era assim, desesperada, estressada, nervosa. E não, a gente vê que a maioria da população é assim e nós estamos juntas para poder acolher e resolver esse problema, né? Então, gente, olha aí. Às vezes nós ficamos pensando que nós estamos num ambiente restrito a só ir para um consultório de um psicólogo, ou então nós vemos que os filhos da gente estão passando por fases onde seria necessário a atuação de um profissional, mas quando, na verdade, a situação está acontecendo com a gente, né? Com a gente, exatamente. Quando a gente se trata, a gente se cura, a gente se entende, a gente consegue entender os pequenininhos.
Aí, gente, mamãe, ó, mamãe tratada, mamãe saudável, com certeza é família e filhos também saudáveis. Ó, mas não sai daí, tem mais programa pra vocês, mas agora eu vou me despedir da minha amiga. A gente se vê na próxima. Com certeza. Do I get so nervous I never stood a chance? If I could lose my mind, relax and just unwind. Put on my... Se você está procurando conforto para o seu filho, aqui na loja de fábrica da Dorel você encontra a cadeirinha de 9 a 36 kg Advanced da Safety First, com 4 posições de reclínio, cintinho de 5 pontas e com acolchoado no cinto, proteção na lateral e no apoio de cabeça, com redutor acolchoado e o mais legal, ela tem a base em formato de L, deixando o reclínio independente do cinto. Essa é a cadeirinha Advanced da Safety que você encontra aqui na loja de fábrica da Dorel.